13.467. Altera a consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto número 5.452, e as leis 6.019, 8.036, 8.212, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Inciso 1. Práticas religiosas. Inciso 2. Descanso. Inciso 3. Lazer. Inciso 4. Estudo. Inciso 5. Alimentação. Inciso 6. Atividades de relacionamento social. Inciso 7. Higiene pessoal. Inciso 8. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Artigo 8º. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. A empresa devedora. Inciso 2. Os sócios atuais. Inciso 3. Os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais, quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.
Artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput desse artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito a multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 58. Parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Artigo 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquela cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a esse quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado, contratado sob regime de tempo parcial, converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º.
As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta Consolidação. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5 desse artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo 5. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5 do artigo 73 dessa Consolidação. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Artigo 60. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Parágrafo 1º. O excesso, nos casos desse artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 62, inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Artigo 71. Parágrafo 4º. Não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%, sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Título 2, Capítulo 2A, do Teletrabalho. Artigo 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Artigo 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Artigo 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas
pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Artigo 134, parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Título 2A. Do dano extrapatrimonial. Artigo 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos neste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra à imagem, à intimidade, à liberdade de ação, à autoestima, à sexualidade, à saúde, ao lazer e à integridade física são os bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente, com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1, a natureza do bem jurídico tutelado; inciso 2, a intensidade do sofrimento ou da humilhação; inciso 3, a possibilidade de superação física ou psicológica; inciso 4, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; inciso 5, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; inciso 6, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; inciso 7, o grau de dolo ou culpa; inciso 8, a ocorrência de retratação
espontânea. Inciso 9. O esforço efetivo para amenizar a ofensa. Inciso 10. O perdão tácito ou expresso. Inciso 11. A situação social e econômica das partes envolvidas. Inciso 12. O grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4. Ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Inciso 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Inciso 3. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada, nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos da Lei 8.213, durante todo o período de afastamento. Artigo 396, parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação,
com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação, para fins do contrato de trabalho intermitente. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Inciso 1. Remuneração. Inciso 2. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Inciso 3. 13º salário proporcional. Inciso 4. Repouso semanal remunerado. Inciso 5. Adicionais legais. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 9. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização de vestimentas de uso comum. Artigo 457. Parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro
diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Artigo 458. Parágrafo 5º. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos de coberturas, não integram o salário do empregado, para qualquer efeito, nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na linha Q do parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212. Artigo 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Parágrafo 2º. Os dispositivos neste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos, no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. 468. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Artigo 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Parágrafo 4º. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado, inciso 1, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Inciso 2, em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Artigo 477-B. O plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Artigo 482. A linha M. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1. Por metade. A linha A. O aviso prévio ser indenizado. A linha B. A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, previsto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036. Inciso 2º. Na integralidade, as verbas trabalhista. Parágrafo 1º. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% do valor dos depósitos. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por acordo, prevista no caput deste artigo, não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Artigo 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Artigo 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer, cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual, dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Título 4A. Da representação dos empregados. Artigo 510. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1º. A comissão será composta: inciso 1. Nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Inciso 2. Nas empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados, por 5 membros. Inciso 3. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em valor em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado e no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. Inciso 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios de boa-fé e do respeito mútuo. Inciso 3. Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos.
Inciso 4. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Inciso 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Inciso 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Inciso 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 1º. As decisões da Comissão de Representantes dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Parágrafo 2º. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital, que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição da candidatura. Parágrafo 1º. Será formada a comissão eleitoral, integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Parágrafo 2º. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Parágrafo 3º. Serão eleitos membros da Comissão de Representantes dos Empregados, os candidatos mais votados em votação secreta, vedado o voto por representação. Parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com um número de membros inferior ao previsto no artigo 510 dessa consolidação. Parágrafo 6º. Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Artigo 510-D. O mandato dos membros da Comissão de Representantes dos Empregados será de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Parágrafo 2º. O mandato de membro da Comissão de Representantes dos Empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da Comissão de Representantes dos Empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo 4º. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Artigo 445. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo
da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este na conformidade do disposto no artigo 591 desta Consolidação. Artigo 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia expressa prevista no artigo 579 desta Consolidação. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou para que venham a se estabelecer após o referido mês na condição em que requerem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Artigo 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: inciso 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observado os limites constitucionais. Inciso 2. Banco de horas anual. Inciso 3. Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4. Adesão ao Programa Seguro Emprego, de que trata a Lei nº 13.189. Inciso 5. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6. Regulamento empresarial. Inciso 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Inciso 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Inciso 11. Troca do dia de feriado. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Inciso 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Inciso 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º dessa Consolidação. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Parágrafo 5.
Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Parágrafo 1º. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inciso 4. Salário mínimo. Inciso 5. Valor nominal do 13º salário. Inciso 6. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 8. Salário família. Inciso 9. Repouso semanal remunerado. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Inciso 11. Número de dias de férias devidas ao empregado. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 13. Licença maternidade com redução mínima de 120 dias. Inciso 14. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Inciso 18. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 19. Aposentadoria. Inciso 20. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Inciso 21. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 22. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inciso 23. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Inciso 25. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Inciso 27. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Inciso 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento nas necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29. Tributos e outros créditos de terceiros. Inciso 30. As disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394 e 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas
como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins do disposto neste artigo. O 614. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Artigo 634. Parágrafo 2º. Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil ou pelo índice que vier a substituí-lo. Artigo 652. Compete às varas do trabalho. Alínea F. Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Artigo 702. Inciso 1, alínea F. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em no mínimo 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. Parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Parágrafo 4º. O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o disposto na alínea F do inciso 1º e no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste capítulo serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o juízo entender necessário. Inciso 2. Em virtude de força maior, devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela de direito. Artigo 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos de trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, e serão calculadas. Artigo 790. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores
e presidente dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que provar insuficiência de recursos para o pagamento de custas do processo. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na prestação objeto da perícia, ainda que beneficiará da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo a União responderá pelo encargo. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido e não sendo possível restaurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º. Ao fixar os honorários, o juiz observará, inciso 1, o grau de zelo do profissional. Inciso 2, o lugar de prestação do serviço. Inciso 3, a natureza e importância da causa. Inciso 4, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, critérios capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, ficarão sob condição suspensiva e exigibilidade e somente poderão ser executados se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 5. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Título 10, capítulo 2, seção 4A, da responsabilidade por dano processual. Artigo 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como reclamante, reclamado ou interveniente. Artigo 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6, provocar incidência manifestadamente infundada. Inciso 7, interpuser recurso com intuito manifestadamente protelatório.
793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurar, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Artigo 393-D. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C. Desta consolidação, a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. Artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial, no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 840. Parágrafo 1º. Sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio,
O pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos, sem resolução do mérito. Artigo 841. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 843. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Artigo 844. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 desta Consolidação, ainda que o beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por um motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo, se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Artigo 847. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico até a audiência. Título 10, capítulo 3, seção 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta Consolidação. Inciso 2º. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 3A. Do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a apresentação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6 do artigo 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 desta Consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá a sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação, quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Artigo 876. Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativos ao objeto de condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Artigo 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Artigo 879. Parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991. Artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida, das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil. Artigo 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Artigo 884, parágrafo 6º. A exigência de garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar a preliminar de nulidade de julgamento por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário, e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos, quanto ao pedido, para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Parágrafo 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade, de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Artigo 896-A.
Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência entre outros. Inciso 1. Econômica. O elevado valor da causa. Inciso 2. Política. O desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3. Social. A postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4. Jurídica. A existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista, que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator, quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator, que em agravo de instrumento em recurso de revista considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limitasse à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério de transcendência das questões nele veiculadas. Artigo 899. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 9. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregados domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e as empresas de recuperação judicial. Parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Artigo 2º. A Lei 6.019 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Artigo 4c. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o artigo 4º-A desta lei, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante forem executados nas dependências da tomadora, nas mesmas condições. Inciso 1. Relativas a: alínea A. Alimentação garantida aos empregados do contratante quando oferecida em refeitórios. Alínea B. Direito de utilizar os serviços de transporte. Alínea C. Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Alínea D. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Inciso 2º. Sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. Parágrafo 2º. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento,
com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Artigo 5-A. A contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Artigo 5-C. Não pode figurar como contratada nos termos do artigo 4º-A desta lei a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto seus referidos titulares ou sócios forem aposentados. Artigo 5-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Artigo 3. O artigo 20 da Lei 8.036 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 1-A. Artigo 20, inciso 1-A. Extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Artigo 4º. O artigo 28 da Lei 8.212 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 28, parágrafo 9, a linha H, as diárias para viagens. A linha Q, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesa médico-hospitalares e outras similares. A linha Z, os prêmios e os abonos. Artigo 5. Revogam-se, inciso 1, os seguintes dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. A linha A, parágrafo 3º do artigo 58. A linha B, parágrafo 4º do artigo 59. A linha C, artigo 84. A linha D, artigo 86. A linha E, artigo 130-A. A linha F, parágrafo 2º do artigo 134. A linha G, parágrafo 3º do artigo 143. A linha H, parágrafo único do artigo 372. A linha I, artigo 384. A linha J, parágrafos 1º, 3º e 7 do artigo 477. A linha K, artigo 601. A linha L, artigo 604. A linha M, artigo 792. A linha N, parágrafo único do artigo 878. A linha O, parágrafo 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 896. A linha P, parágrafo 5º do artigo 899. Inciso 2º, a linha A do parágrafo 8 do artigo 28 da Lei 8.212. Inciso 3º, o artigo 2º da Medida Provisória 2.226. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial.